Será que a gente vai parar de ler livros? Eu estava conversando com um amigo e ele estava falando, né, da importância dos vídeos, dos podcasts e estava assim meio que botando os livros assim para escanteio. Eu acho que os livros eles estão ocupando um outro espaço, né? É, eu fiz vários e vários cursos e tive vários e vários insights ouvindo coisas. Mas eu acho que o momento que a gente escuta algo, né, a oralidade, ela é uma atividade tanto na hora que você escuta quanto você fala. E é uma coisa bem diferente quando você lê. É uma outra parte do cérebro que está em atuação. É uma parte um pouco mais consolidante. Então, meu filho, outro dia chegou para mim, descobriu num livro lá meu nome. Papai, olha só, achei o teu nome aqui num livro. Ele está aí com 26, né? Fez 26 e está lendo o livro. Obviamente que ele tem podcast, acessa tudo e tal, mas chega num determinado momento que ele para ler, né? Eu tenho feito isso, né? Peguei aquele método Pomodoro, que eu acho que é um método que me ajudou muito, né? Aquela ideia de você marcar o tempo e ler 25 minutos. Ah, agora eu vou ler, não, eu vou ler 25 minutos. Acabou de ler 25 minutos, ainda está com vontade de ler, dá uma paradinha, marca e lê mais 25. Porque aí você cria uma espécie assim de métrica para você poder ir lendo. Então eu tenho feito, né, aqui na escola, um trabalho de leitura e as leituras me oxigenam tremendamente, né? Da mesma forma que a conversa com os bimodais me oxigenam, coisas que eu escuto, né? Estou escutando agora histórias da música brasileira, aquele Clube da Música Autoral, que eu recomendo para vocês no Spotify, muito bom, aprendo coisas. E estou aqui me dedicando e gostando da conversa, e eu sempre digo que quando eu sento, que eu começo a consumir conteúdo de maneira geral e tem um conteúdo específico que é o conteúdo escrito. E aí nós estamos aqui conversando, né? Já tivemos várias conversas ao longo desse semestre, estamos conversando aqui com um livro do Christensen, Como Avaliar a Sua Vida. O Christensen é bem conhecido na área de inovação e ele resolveu fazer um livro na área de inovação pessoal, já é o segundo comentário. Nesse livro, ele tem uma coisa interessante, e eu acho que essa frase dele aqui mostra um pouco. Ele diz: uma boa teoria, abro aspas para o Christensen, uma boa teoria pode nos ajudar a classificar, explicar e, mais importante, prever. E depois ele vai falar de teoria, né? E vai dizer: uma boa teoria não muda de opinião. Eu vou repetir essa frase. Uma boa teoria não muda de opinião. E eu acho que essa defesa da teoria, e o Christensen procura, né, trabalhar agora como um padronista, fugindo dos percepcionistas, é um momento muito... E ele chama a atenção para um momento que a gente está passando, que é um momento de uma crise civilizacional conjuntural, né, do pós-digital. A gente estava vivendo uma crise civilizacional estrutural. Olha bem a diferença, galera. A crise civilizacional estrutural era uma incompatibilidade entre o tamanho da população e o macromodelo de sobrevivência que a gente tinha. As mídias que nós tínhamos não eram suficientes para poder atender o novo patamar demográfico. As mídias estruturam o modelo de cooperação e o modelo de cooperação permite que a gente consiga resolver problemas de forma mais sofisticada. Então, existe a grande crise estrutural da civilização era uma incompatibilidade entre um novo patamar demográfico, né,
e as mídias que a gente usava e o modelo de cooperação. Essa era a crise estrutural. Quando chegou o digital, essa crise começa a ser contornada. E aí vem uma segunda crise, que não é mais uma crise estrutural, é uma crise conjuntural. E aí é uma crise de paradigmas. A gente tem os paradigmas que nós tínhamos para entender o motor da história humana na ciência 1.0, não tinha, botava como, não subavaliava a questão demográfica, a questão das mídias, e não percebia que as mídias eram uma espécie assim de disjuntor civilizacional, como nos ensinou Pierre Levy. Mudou a mídia, mudou a civilização. Pierre Levy é filho do McLuhan, que dizia: mudou a mídia, mudou a sociedade. Então a gente está precisando hoje, né? A primeira crise que a gente tem que resolver é a crise conceitual. A gente precisa entender o novo cenário. A gente precisa entender que a gente está vivendo a passagem de duas civilizações e que toda a forma que a gente pensava a sociedade precisa ser revista. Então, nessa primeira pegada aqui, né, da parte teórica, que quando o Christensen vai defender essa questão da mudança de opinião, né, uma boa teoria não muda de opinião, ele tá dando uma espetada nos consultores, principalmente os consultores de inovação, principalmente, né, a forma que as pessoas estão vendendo consultoria, que os consultores pegam os conceituadores e saem vendendo. A pessoa chega para o cliente e fala: querido, o que você quer comprar? Eu quero comprar transformação digital desse jeito aqui. Eu faço para você, isso não tem problema nenhum. É quase como se você chegasse para um engenheiro e dissesse assim: olha, eu quero fazer aqui um banheiro aqui nesse ponto aqui. Aí ele fala: não, nesse ponto não dá para fazer um banheiro que tem uma viga. Se você derrubar essa viga, a casa cai. Aí o cara: quer lugar aí, cara? Para que botar viga, cara? Não viaja na maionese não, cara. O cliente sempre tem razão. E aí o engenheiro vai dizer: olha, o cliente sempre tem razão, mas a viga vai mostrar que, mesmo com a razão do cliente, algumas coisas têm que ser respeitadas. E isso vale também para tal transformação digital. Você não pode querer fazer tudo o que você quer ou fingir que as mudanças não estão acontecendo porque você é o cliente e tem razão. Você precisa ter teorias e, como diz o Christensen, teorias não podem mudar de opinião. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.